Assembleia de Deus, Ministério Atalaia da Última Hora. Hoje é que dia mesmo? 21. Isso vai para o meu memorial na internet. Minha contribuição às Escrituras Sagradas no Evangelho de João, capítulo 8. Você que prega a palavra de Deus deveria se preocupar em pregar em toda a Bíblia. A Bíblia tem muitos mistérios. Charles Spurgeon ele dizia o seguinte: a Bíblia é como Deus em sua esfera no universo. Ela é suficiente. Nós não precisamos de nenhuma outra doutrina, de nenhum outro Deus e de nenhuma outra religião. Precisamos só da palavra de Deus. Capítulo 8, São João. Já preguei quase toda a Bíblia. Uma vez eu preguei todo o Evangelho de João e agora vou pregar especificamente no capítulo 8, na terceira parte desse capítulo. Capítulo 8, versículo 43 e 44. Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Podemos assentar e palmas para Jesus. Irmão, para quem Jesus estava falando? Alguém vai falar, Jesus estava falando para os ímpios, os cachaceiros, algum feiticeiro. Era para eles que Jesus estava falando. Não estava falando com eles não. Estava falando com fariseus. Fariseus não eram como saduceus, pessoas de conhecimento pequeno, pessoas capitalistas, pessoas que construíram a chamada casa sagrada, do hebraico Ben Hamikdash, que quer dizer casa sagrada. Milhares de pessoas iam lá para adorar a Deus. Jesus não estava falando com mercadores, pessoas com a mente prática, não. Jesus também não estava falando com adúlteros, com prostitutas, com feiticeiros, com pessoas fora da esfera bíblica. Ele estava falando com o mestre, na palavra, mestre. Estava falando com os fariseus. Não deve falar fariseu. Quem é fariseu? Deve ser irmão de Eliseu, né? De Alceu, de algum eu por aí. Já soube de uma pessoa que achava que fariseu era irmão de Eliseu. Sabe porque terminava em eu. Irmãos, os fariseus, a palavra fariseu, tem a ver com muitos crentes de hoje. A palavra fariseu quer dizer separado. Os fariseus eram mais crentes do que muitos crentes hoje. E outra coisa, muitos crentes imitam fariseus hoje e vão para o mesmo inferno que eles foram. Vou te falar um pouco sobre os fariseus. A palavra fariseu quer dizer separado. Os fariseus, eles vinham direto, de uma descendência direta de Zadok, que era um sacerdote que viveu na época de Salomão. Fariseus eram descendentes de Esdras, de Jeoiada, grandes sacerdotes do passado. Fariseus não eram filhos ilegítimos de Abraão. Eles não eram samaritanos. Os fariseus, na sua maioria, eram mestres da lei. Os fariseus liam muito a Bíblia, diferente do que muitos crentes não leem a Bíblia. Ele grita à vontade, eu vou fazer uma Eu só ouvi que Deus vai me abençoar. O que ele falou? É porque terra. Não eram assim. Tinham longas filactérias, muitos versículos nas franjas deles. Eram pessoas que entendiam a Bíblia. Muitos amigos, por exemplo, de doutores da lei, que eram pessoas inteligentes dentro da área de administração, educação, que se você não sabe, a sinagoga de segunda a sexta era a escola. E no sábado era lugar de adoração. E quem estava sempre lá? Fariseus. Eles eram diferentes de muitos brasileiros crentes, mas não contribuem nada com a cultura do país. Nada. Se alguém falar assim,
Saiu de Viana algum teólogo, alguém que escreveu um livro? Não, mas saiu um monte de gritador, pulador, irmão. Hoje em dia está feio. A amiga da minha mãe disse que no manicômio, o que mais tem são crentes pentecostais, irmão. Que grita, fala em mistério, não entende nada do culto. Nada. O que você tem que fazer, irmão, não é sair daqui só sentir o poder de Deus, porque muitas emoções, palavras fazem você sentir emoções, sabia? Quando um rapaz diz para a moça, eu te amo, você é a pessoa mais linda do mundo. A moça diz para o rapaz, você está lindo hoje com esse terno. E ele fala, você é burro. E suas palavras geram o quê? Emoções. Políticos fazem as pessoas chorarem com seus discursos. Não é verdade? A partir de político que você fala, podia ser pregador do evangelho. É eloquência. Então, irmãos, o que você tem que fazer quando você vê a igreja ter luz, conhecimento, e Deus vai operar milagres, mas você tem que entender o que está acontecendo. Os fariseus, meus queridos, eles abalizavam a sua vida com base no livro de Levítico, Gênesis. Eles sabiam pregar, sabiam citar a Bíblia Sagrada. Eles, quando eles chegam no capítulo 9 de São João, quando vê o rapaz cego, ele diz assim, é Deus que está cobrando dele, tá? E ele achava isso onde? Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos. Jesus diz, não, ele está enfermo para que a glória de Deus seja manifesta. Então os fariseus de hoje não pregam cura, não vivem curas, porque não tem o Espírito Santo. Mas hoje vocês vão ver quem são os fariseus de hoje. Os fariseus, meus queridos, eram um povo separado. Você não via fariseu conversar com adúlteros, você não via fariseu se casar com gente meio crente ou meio não crente. Você não via os fariseus sorrirem, jejuavam muito. Eles até falavam com Jesus, eu estava lendo hoje, o capítulo 6, mais ou menos, de São Lucas. Ele diz assim, são discípulos não jejuam não, não ora não? Ele falou assim, vem cá, você pode fazer jejuar alguém que está numa festa com o noivo? Deixa eu ir embora, porque aí eles vão jejuar. Fariseus jejuavam. Fariseus, meus queridos, liam a Bíblia. Jesus diz no capítulo 23 de Mateus, que na carteira de Moisés, ou seja, como juiz da lei, como personificação da verdade, estava os fariseus. Os saduceus não debatiam com ele, porque não tinha argumento. Muitos doutores da lei gostavam tanto dos fariseus, que eles acabaram se convertendo à fé dele. Mas você sabe quem era o fariseu? Assassino! Era um assassino. No capítulo 23 de Mateus, Jesus Cristo fala assim, vocês atam fardos pesados às costas das pessoas e você nem com dedo ajuda a levar. É igual eu, irmão. Porque não pode ter televisão nessa igreja. Eu estou vendo um demônio na cara de Satanás ali, Aí eu na minha casa estou vendo Big Brother. Que um líder mundial de uma igreja assim. Hipocrisia. Aí eu falo, irmãos, não se pode ser adúltero. Terra. Aí quando passa a moça lá fora, eu falo, irmão, pode falar aí? Eu estou vendo mistério ali fora, a moça subindo de short. Irmão, um dos elementos que ilustra os fariseus em Lucas 12 é a hipocrisia. Jesus chama eles de atores. Jesus Cristo ilustra os fariseus como aqueles que não sabem orar. Sabe como eles oravam? Deus, contempla esta igreja. Estamos jejuando há 30 dias. Não estamos como a igreja aqui embaixo que não jejua, que não ora. Senhor, eu estou dizimando todo dia. Cadê a provisão, Senhor? Era um repórter. Sabia de tudo. O senhor sabe que eu dei R$140 de dízimo esse mês. Vale Deus. Entendeu? Avarento. Você pega o capítulo 16 de São Lucas, Jesus ilustra os fariseus como mordomo infiel. Ainda diz que eles eram avarentos. Eram pessoas que diziam o seguinte, se você jurar por esse altar, é pecado, é de madeira. Mas se tiver ouro em cima, você é devedor. Tem que pagar o peso em ouro. Não é isso? Nossa igreja aí, irmão, tem o trízimo. Batismo tem.
você vai dar o dízimo, um em nome do Pai, um em nome do Filho, um em nome do Espírito Santo. Fariseus dos tempos atuais. Pessoas, meus queridos, que na moral eles estão abaixo dos fariseus. Para você ter ideia, irmãos, os fariseus, as pessoas que olhavam, por exemplo, Nicodemos, eles viam nele a personificação de Moisés. Eles pensavam que uma hora o rosto dele vai brilhar. Eles achavam que só de olhar um fariseu receberia cura e milagre. E tem crente que quando você olha para ele dá um desespero danado. Fala lá, vem a vida dos outros, quer ver? Aí chega na sua casa, fala o Senhor, irmão, amém. Ai, irmão, tem que contar. Está tão triste a minha vida. Estou sofrendo. Olha o que temos para comer, polenta de ontem. Fariseus, irmão. Os fariseus eram diferentes desse povo, pra você ter uma ideia. Fariseu era um símbolo de tanto poder, de tanta expressão, que o fariseu, meus queridos, no seu tempo, era comparado aos sacerdotes da elite. Os fariseus eram comparados a profeta, eram comparados a reis. Pessoas que eram fariseus, eles batiam no peito, somos fariseus. E nesse capítulo 8 de São João, Jesus Cristo, para você ter ideia, irmãos, os fariseus, eles são uma raça tão terrível na Bíblia, que os piores embates de Jesus é contra fariseu. Você pega o capítulo 7 de São João, você vai ver que eles querem matar Jesus, Jesus tem que ir para Galileia. Jesus chama eles de assassino. No verso 49, os fariseus olham para os soldados romanos que ficaram confusos com o que Jesus falou. Ele diz assim, vocês estão igual a essa plebe que não entende da lei? Vocês também estão sendo enganados por ele? Eles eram autoritários. Fariseus são pessoas, irmão, que dizem assim, se você for na igreja do pastor Sérgio, e se eu descobrir que você tomou a ceia lá? Ah, não. 70 dias até pouco no banco. Parece que a ceia aqui é com pão do capeta. Que nós pegamos lá em algum aguidar, né? Não pode tomar ceia aqui, porque aqui não é igreja de Deus, é só na igreja lá. Tem igreja, se você pregar aqui, você chega lá pro dirigente, ele está tão santo, que ele fala assim, o que você fez? Fui pregar na igreja do pastor Sérgio. Tá errado. 70 dias vai ser pouco para você. Fariseu. São pessoas, irmãos, fariseus, eles eram pessoas que achavam que só eles iam para o céu. Para você ter ideia, eles achavam que com o jejum e a consagração deles, eles iriam provocar o Messias. Eles eram tão influentes na sua doutrina que no capítulo 23 de São Mateus, quando Jesus termina de repreender eles, muita gente dizia, você não fala em nome de Israel. Assim são as pessoas, irmão, que não pegam a palavra e lê e fica seguindo falsos pastores. Falsos pastores. Pastor que batiza defunto, que tem. Pastor que batiza em toboágua. Pastor lutador de capoeira e de jiu-jitsu dentro da igreja. Tem um pastor aí que ele casou com 6 mulheres e falou, ó, para cumprir a palavra eu tenho que casar com mais uma. Diabo dando sonho, e as mulheres falam, nossa, eu sonhei que eu era mulher do pastor. E vai morar com o pastor. Apedrejar desse pastor lá na terra. Entendeu? Ele tem 7 mulheres e 7 obreiros dentro da casa dele. Irmão, a gente vive a desolação do santuário. Desolação, irmão, nós vivemos a pior geração cristã do mundo. E de todas as épocas. Todas as épocas. Você conversa com o jovem evangélico, ele não leu a Bíblia toda, não meditou num texto da Bíblia, mas assistiu Malhação, assistiu a todas as novelas da tarde. Fala com precisão, com detalhes, ó. Beatriz chegou e abraçou Eduardo e, nossa, foi um calor danado. Mas você fala assim, quem escreveu o Evangelho de João? Não sei se foi João Batista. Não sabe. Então, hoje vivemos a geração mais pobre. Você vê na internet pastores deixando pessoas tornar a casa de Deus em palhaçada. Chega com a perucona desse tamanho, igual Michael Jackson, e dançando, e o pastor, ó, e o dízimo, ó,
O outro, levanta as mãos para o céu, dançando forró dentro da igreja. Fariseu. É o que nós vemos hoje. Vamos separar para ele lá, para a doutrina dele. Fariseu são hipócritas. Fariseu cobra de você o que ele não faz. Fariseu diz não adultera, mas ele adultera toda hora. Fariseu fala não rouba, mas ele não é dizimista na casa de Deus, não ajuda a obra missionária. Fariseu diz não mente, mas ele, irmão, defende tanta heresia mentirosa que tem por aí. Defende, ó, o Espírito Santo está aqui, todo mundo tem que estar caído aí no chão, como tem na bênção de Toronto, John Arnold e Carol, a esposa dele. Você mal chega na igreja e põe a mão na mão dele, a magia negra pega em você. Se você não tiver o Espírito Santo, você cai no chão. Fariseu defende o sistema da religião, irmão. Fariseus não rompem barreira. Fariseus são como Nicodemos. Nicodemos, quando encontra com Jesus, ele tira a roupa do Nasser, que a palavra Nasser é príncipe. Ele não se prostra diante de ninguém. Então, para Nicodemos chegar até Jesus, ele tem que tirar a roupa de príncipe. É igual nós, a gente, para chegar até Jesus, tem que esquecer muitas vezes que é pastor, que é apóstolo, que é bispo. Porque tem pessoas, irmão, quando vai orar, ele fala, Senhor, o Senhor sabe que eu sou um obreiro da casa do Senhor. Sou missionário. Popó. Eu quero que o Senhor envie $1 milhão para a nossa igreja, porque precisamos de uma cantina maior. Precisamos comprar mais fazenda, precisamos enriquecer e mostrar que somos maior que a outra igreja. Fariseus. É o que você vê hoje. Fariseus. Os fariseus criaram o que no hebraico é Maoré. Tem lá o Carrá, e a Bíblia nossa chama de sinagoga. Eram os fariseus que, lá na Fortaleza Antônia, julgavam as causas jurídicas e culturais da nação de Israel. E você sabe quem eram os fariseus? Quando você vê lá na Bíblia a multidão que estava condenando Jesus, não tinha multidão não, era eles mesmo que estavam ali. Porque onde Jesus foi julgado, era uma varanda que não cabe 70 pessoas, então eram eles. Eles eram o que no passado eram os juízes que andavam com Moisés. E Jesus chamou eles de assassino. Sim, meus queridos, nesse capítulo 8 de São João, que é um capítulo revelador, no versículo 3, você vê que eles levam a mulher adúltera para Jesus condenar ela à morte, contra a tradição judaica que era sábado. E eles disseram assim, se ele condenar ela à morte, transgride o sábado. Se ele não condenar, transgride a lei. Então Jesus não tem escapatória. Ou ela morre, e se ele absolver, ele está transgredindo a lei. Incitando Jesus a matar. Hoje são as pessoas, ó, tira a carteira ministerial dele. Tira do grupo de jovens. Por quê? Ah, porque o cabelo dele está quadrado, está redondo. Eu não sei, porque aquela irmã ali, ela fez uma chapinha na cabeça. E eu não sei, eu acho que eu vi a pomba gira ali. Tem uns que tem visão até da carne, das tripas. Ele falou, ó, eu vi. Tá quase... Fariseus, irmão, idiota. Pessoas que não entendem nada da vida cristã. Pessoas que inventam mistério, língua do popó. E pessoas que até hora de madrugada e não tem resposta nenhuma. Vivem uma vida para acusar as pessoas, que ele se coloca como juiz. No capítulo 82 do Salmo 82, Jesus usa uma expressão de Asaf. Vocês são, segundo a vossa lei, chamados de deuses. Pessoas, irmão, que sentam no lugar de Deus e falam, desce o bambu sem pena. Tem pastor, irmão, que exclui os membros da igreja porque usa tênis branco, tênis roxo. Por que esse tênis roxo? Isso é coisa do movimento gay, hein? E você não é gay não, né? Não sou não. Tira esse tênis roxo. Fariseus. Fariseus, irmão, que julga você por tudo. E ele é um sepulcro caiado. Ele por fora é um servo de Deus maravilhoso, inteligente, culto. Parece Silvio Santos, dá vontade de levar ele para casa. Mas está cheio da hipocrisia. Se o diabo manifestar, irmão, ele é o primeiro a correr para dentro do banheiro. Porque o diabo vai dizer tudo o que ele fala da igreja. Não adultera, mas é mentiroso. Não vive uma vida
uma vida expositiva da palavra, não prega a palavra. Sabe por quê? Ele diz, eu preciso me santificar. Os fariseus, irmão, no seu tempo, eles oprimiam as pessoas. Os fariseus, Jesus quando usa texto, como por exemplo, o capítulo 15 de São Mateus, ele fala dos fariseus, ele fala assim, olha, vocês ensinam doutrinas de homem às pessoas. Os fariseus atribuíam pecado a tudo, irmão. Comer carne de porco, tomar café, pode ver por aí. Atribuía pecado. Você comer sem lavar a mão, nossa, que nojeira, hein? Deve ter um diabo aí na sua mão. Tem que lavar a sua mão com água benta, água santa. Jesus fala, por que vocês invalidam o mandamento de Deus com a vossa tradição? O mesmo espírito que atuava na época do rei Acá, que no capítulo 29, verso 13 de Isaías, Jesus faz menção de um espírito que atuava nos clérigos do rei Acá e que atuava na vida dos fariseus e que atua nos crentes hoje, irmão. E eu vou dizer, os fariseus dão banho nos crentes hoje. Fariseu jejua, crente não jejua. O de hoje não. Para vir para a igreja tem que puxar com reboque. Botar assim no caminhão, vem. E quando vem com a cara parecendo um elefante, assim. Aí fica assim. E tem uma moça bonita aqui, tem um menino bonito. Fariseus. Pessoas, irmão, que às vezes quando vai para a igreja é para todo mundo ver. Capítulo 23 de Mateus fala que eles gostam de se mostrar. Bota o microfone de toda altura. Senhor! Lá na casa dele, eu conheço um assim. Senhor, liberta o meu vizinho que está com capeta, ele está lá bebendo. Aí o vizinho está bebendo e fala, com capeta tá tu. Aí começa a briga. Crente, irmão, que só sabe provocar a ira das pessoas, não ganha ninguém para Deus. Ninguém. As pessoas quando chega perto dele, afasta. Ih, já vem. Aí ele fala assim, tá vendo? Jesus falou que no mundo tereis aflições. Fariseus são pessoas que matam. Eu falei que eles matam. Se você pega o capítulo 8, versículo 37 de São João, diz assim, bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. O fariseu não aceita a palavra não, irmão. Ele aceita a doutrina religiosa. Fui conversar uma vez com a senhora, eu falei assim, vem cá, senhora, posso entregar um folheto? Não, eu sou daquela igreja de Jesus. Eu falei, qual? A judaico-cristã da época de Pedro, que essa era a igreja de Jesus. A igreja judaico-cristã. Entendeu? É uma igreja católica, apostólica romana. Eu falei, meu Deus. Quando essa igreja foi fundada, tinha tantas outras igrejas que foram fundadas. Mas não tinha não. São fariseus, irmão. Pessoa que se o pastor Sérgio fala assim, a partir de hoje, vamos poder tomar cerveja. E lá em casa tem uma grade. Vai tomar, porque a carne para nada aproveita. Tem um pastor no Brasil que defende isso. E os crentes falam, rapaz, se o pastor falou, não é verdade? É um monte de gente aí fora aí, que segue religiões e não segue a palavra. Ele fala, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou desse tipo mesmo, e eu vou pro céu e vamos parar com o assunto por aí. Entendeu? Pessoas de coração duro, que a palavra de Deus não entra nele, e ele é capaz de matar você, se você for contra o que os pais dele ensinaram. Você fala, eu tô quietinho nessa igreja aqui, e tem mais. Não sai. Então vai para o inferno junto com a sua família. E eu falei isso com um católico. Você conhece as bases doutrinárias da sua igreja? Eu estou nessa igreja, Tá nada, irmão. Pessoas que enganam propriamente. Eu falar que é evangélico, ser evangélico. Vem cá, como é que é o batismo da gente? Não sei. Como é celebrada a Santa Ceia? Eu sei que tem um pão e... Quer ver? Eu acho que é um suco de uva. Faça um rapaz aqui. E o que isso representa? Não sei, mas deve ser um lanche bem gostoso, né? Um pão com suco de uva. Pessoa que não entende nada da lei, irmão. Os fariseus eram assim. Pessoas, irmão, ignorantes. Versículo 40 diz assim, mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tem dito a verdade de Deus, e que vocês têm ouvido, Senhor, ou seja, geneticamente, você é filho de Abraão, mas não vale nada. Raabe, que nunca conheceu a lei,
o ladrão da cruz foram salvos. Os fariseus não vão. É o que o irmão falou ali, ó. E muitos virão do Ocidente, do Oriente, ou seja, vão vir do Brasil, vão vir da Oceania, vão vir da Austrália, vão vir da China. Pessoas, irmão, que não tiveram o berço, a lei de Deus, vão se converter. E os fariseus, crentes de hoje, trevas exteriores, vão ficar assim, ranger de dente. Igual o diabo. Com ódio. Por quê? Porque quem ele sempre julgou está comendo na mesa com Jesus. E onde ele está? Irado. Lá no meio das trevas, lá com o capeta. O capeta fala, você lembra que Pedro disse que eu ando em derredor, bramando como leão? Você está igualzinho a mim, rapaz. Você precisava se ver. O diabo ia falar isso com ele. Então, irmãos, no verso 44, Jesus, ele enfatiza, olha, vocês têm por pai o diabo. Vocês querem satisfazer a vontade dele. Irmão, se o Espírito de Deus está na sua vida, qual é a satisfação dele? Adorar a Deus, servir a igreja de Deus, amar o próximo, não criticar o próximo. Não é isso que Paulo fala em Filipenses 2,13, de Deus, é Deus quem atua em vós, ou age em vós, não é isso? Tanto agir, opera em vós, ou agir, efetuar. Então, quando você pega um crente que serve a Deus, é igual Daniel, ele está longe de Judá, mas a lei de Deus está no coração dele. Ele lembra do Salmo 119, verso 10, que diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não adianta ser à toa aqui não, irmão. Aqui a gente fica assim, porque eu te adoro, Deus. E a gente chora e xinga, amém, Jesus. E na nossa escola, nós conversamos de tudo, cantamos até música mundana. Você sabe aquele jogo violento que saiu, você ia, já zerei com todo mundo. Você sabe aquela menina nova do Facebook? Pois é, eu tenho ela, mas ela não quer falar comigo. Aí chega o irmão, ele fica constrangido. Assim, o varão. Fariseu. É o que a gente vê hoje. Fariseu. E a Bíblia diz, ele foi homicida desde o princípio. Satanás assassinou a consciência dos anjos. Não vou entrar dentro da angiologia, não. Porque não há verdade nele. Então tem muito crente, irmão, que não há verdade nele. Entendeu? E às vezes acha que não, eu sou homem. Se eu ficar 50 dias no monte, nossa, eu vou descer lá uma labareda. Chega da tortura ali. E não acontece nada, irmão. Conheci um crente que ele orava 7 dias no monte. E 7 dias ele batia na mulher dele. Usava ela de saco de pancada. E 7 dias os vizinhos, uma hora eu pego ele. Diante para o monte. O monte, irmão, quando as pessoas vão para o monte, no Antigo Testamento, é porque o templo estava contaminado. Coisa que não é aqui. Aqui tem Deus. Os profetas iam para o monte por quê? Porque dentro do templo de Deus tinha Baal ali, então eles não podiam adorar a Deus ali. Então, irmão, adora Deus aqui na igreja. Conheço um irmão que ele um dia falou assim, Senhor, eu não saio daqui sem ter uma visão. E eu tenho que ver, porque senão o Senhor não está na minha vida. Ele está orando aí, irmão, daqui a pouco vem uns passos pesados no monte. Ele falou, rapaz, tem alguém aí, deve ser um anjo, andando, aí depois perto dele, irmão, um barulho de sassa queimando. Quando ele abre o olho, uma vaca preta olhando para a cara dele. Vaca assim, ó. Crente fariseu, irmão. Crente que não sabe onde adorar Deus, tem que adorar na casa de Deus. Se você ora em pé, você acha que vale mais do que você está lá no monte? Não vale. Tem crente, eu já vi crente ir para o monte, irmão, ficar lá falando dos outros, fazendo besteira. Entendeu? Apareceu um bode lá, ele saiu correndo atrás do bode. Então nós, irmão, quando você está orando, igual Daniel não ia para o monte. E era um homem que Deus, quando enviava o anjo, dizia, você é muito amado. Então para com essa religiosidade. Para com isso. Se eu não for para o monte, meu Deus do céu, o céu vai cair em cima de mim. É uma bobagem, irmão. Uma bobagem. O fariseu ia para o monte e queria matar Jesus. É igual os crentes hoje. Quer assassinar seu ministério, não quer deixar você pregar, não quer deixar você falar, não quer deixar você cantar. São fariseus de hoje, irmão. Que não te recomenda sabendo, por exemplo, eu conheço que esse irmão prega. Aí alguém fala assim, você conhece um pregador para pregar lá na quarta-feira? Aí eu lembro dele, não sei.
Não sabe? Não, não sei. Não precisa ser famoso. Não sei. São fariseus. Aí lembra. Não. O conjunto, você não gosta de um conjunto? Aí ele lembra, o conjunto Atalaia de Cristo. Quer ver? Não, não sei não. Não sabe? Não. Não sei. Não precisa ser um conjunto grande, nem famoso. Não sei. Não sei. Queima suas agendas. Fariseus, irmão. Assim como eles quiseram matar Jesus, que Jesus fala isso, e você vê no verso 49 que eles pegam pedra para jogar em Jesus. São os fariseus de hoje, os falsos religiosos. Foram eles que mataram Jesus, foram eles que perseguiram os apóstolos. Entre as grandes perseguições da igreja, eles foram os primeiros. Eles eram tão cegos espirituosos que até Pôncio Pilatos tinha mais sabedoria do que ele. Pôncio Pilatos lavou a mão, ó, eu não quero o sangue desse justo. E ele falou, joga em cima de nós e da nossa descendência. Assim é crente, irmão. Ímpio sabe mais de Deus do que ele. Ímpio sabe ofertar melhor. Ímpio sabe amar mais o próximo. Se o ímpio às vezes vê a pessoa caída ali, tem ímpio que pega e leva. Tem crente que fala, karma, está amarrado. Deus. Jesus, quando ilustra o bom samaritano, ele fala que um sacerdote, um levita, passou perto dele e ninguém ajudou. O samaritano é que ajudou. Ele estava ilustrando uma coisa que é para os nossos dias, irmão. Tem crente, irmão, que não sabe chorar na presença de Deus. Ele sabe acusar. Se ele vê você no altar, ele se irrita. Se ele vê você pregando, ele te odeia. Se você estiver na internet, Deus me livre, se for para a televisão, ele arruma a cara firme e quer te encontrar. Agora aquele joguinho assim, cadê ele? Vou explodir a cabeça dele. Você não pode crescer. Você tem que ser medíocre como ele. Então, irmãos, é o tema da mensagem, mutação demoníaca. Essas pessoas mudaram o evangelho de Deus em mentira. Que é o que nós temos hoje em dia. Pessoas, irmão, que pregam amor e vivem a falsidade. Não ama você, não quer você na igreja dele. Não quer você perto dele. Você sai de perto dele, ele enfia a faca na sua costa. São hipócritas. É isso mesmo. Criticava os discípulos, que essa plebe, apóstolo, não entende nada da lei. Jesus, o que vocês entendem da lei? Quando começa a debater, Jesus fala, vem cá, o batismo de João é de cima ou de baixo? Vem dos homens ou vem de Deus? Sim. Vem cá, Nicodemo. Necessário é nascer de novo. Aí pensando, eu velho, minha mãe nem existe mais. Entrar na minha mãe? Rapaz, não dá não. Não entende que é nascer de novo. Vai falar com Jairo. Jairo quer dizer, Deus ainda acenderá a lâmpada. Jairo, você tem tantos cursos, né? Você é tão rico. O que está acontecendo, Jairo? Jesus, por favor, preciso do Senhor. Se eu ponho tanto a Jesus e na hora tem, é igual muita gente que fala de você. Vai pedir a sua oração. Vai pedir que você leve o nome dele para a igreja, para orar. Me dá uma palavra, que eu abra a Bíblia e não entendo nada. É igual fariseu, irmão. Fariseu. Paulo, no capítulo 2, para finalizar, e aos Romanos, que não dá para falar tudo, chama os fariseus de pessoas indesculpáveis. Fala assim, gente, vocês julgam tanto os outros, e naquilo que você julga os outros, você é julgado. Você se estriba em ser guia de crianças. Porque tem pastor, irmão, eu já conheci pastores assim, que falam assim, estão aprendendo, eu sei mais, eu posso mais, não é verdade? Então os fariseus, irmãos, são hoje os presunçosos. Pessoa que você liga, irmão, vem trazer uma palavra, ele fala, já preparou os 5 mil reais? Quantas mil pessoas vão estar lá na igreja? Aliás, no estádio. Não vou aí. Você acha que eu vou falar para uma gentinha? Tem fariseus hoje em dia, irmão. Fariseus, eu tenho informação teológica, graças a Deus eu aprendi com grandes homens, mas estou aqui e prego também para mendigo. Preguei hoje para um crente desviado, prego para qualquer um. Nós temos, irmãos, que aprender a não ser como os fariseus. Mas Jesus dizendo sobre isso, ele fala assim, se a vossa justiça, Mateus 5:20, não muito exceder a dos fariseus, muito,
Você tem que ser mais consagrado, você tem que entender mais a palavra. Quando eu vejo Atos 7 na minha frente, eu vejo Estevão, que era um fariseu, que era aluno de Gamaliel, amigo de Saulo de Tarso, agora cheio de espírito, debatendo com ele e vencendo ele. E você sabe o que acontece hoje? Testemunho de Jeová, lá na casa do crente pentecostal e fala, eu vou orar, eu vou comer, meu Deus, o que eu vou fazer? Crente desesperado, crente que não lê a Bíblia, se ocupa com novela, com a vida dos outros, com crítica, mas não se ocupa com a palavra de Deus. Então tem fariseu batendo em você, crente. Se botasse no ringue, os fariseus davam uma surra nesse crente. Por quê? Entende nada de Deus, entende nada de Bíblia, vive uma vida medíocre e não vai para o céu. Não pode ficar tranquilo. O crente desse, irmão, se ele morrer, você fala, Jesus, tenha misericórdia, porque não foi para o céu. Pessoas, irmão, que não têm prazer em ler a palavra, não têm prazer em sofrer por amor a Cristo. Pessoas, irmão, que são igual a todo mundo. Richard Dexter, por exemplo, ele fala desse tipo de crente, ele diz assim, que se ele olha, ele não percebe os laços na frente dele. Ele olha, por exemplo, um carro bonito, ele nem percebe que ao elogiar, ele está invejando aquele carro. Quando ele vê um carro velho, ele fala, que porcaria, né? Está desprezando o suor de um vendedor de picolé, por exemplo, que lutou para comprar o carro. Então, irmãos, crentes fariseus são pessoas apenas lógicas, religiosas, pessoas aprisionadas a sistemas humanos. A partir de hoje, vamos colocar o que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! Jesus está falando, vocês estão carregando o fardo pesado dessa doutrina maldita. Vocês há muito tempo vêm sendo oprimidos. João Batista, quando encontra os fariseus, chama ele de raça de cobra. Agora tem crente que chama a raça de cobra os ímpios. Os ímpios, ele falou, arrependei-vos. Raça de cobra são os religiosos. Então, irmão, seria pessoas como nós. Pessoas que precisam mudar a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar e viver o Evangelho como ele precisa ser vivido. Vamos nos pôr de pé e agradecer a Deus. Tenho certeza que Deus abençoou a sua vida. Nós temos que procurar, irmãos, parar de ser atores. Os atores leem o texto, fazem o texto, e eles são outras pessoas. Então nós temos que viver o que pregamos. O que atrapalha é a conversão. Igual hoje eu conversei com um rapaz que é patrocinador do meu projeto. Ele falou, rapaz, é uma vergonha. Crente pentecostal, não ama a mãe, não veio nunca aqui me ajudar a trocar uma fralda. A mulher lá, coitada, numa situação difícil. Ele também. Eu, não sendo crente, larguei até o meu emprego para cuidar da minha mãe. Perdi muito dinheiro. Ele fechou o contrato com o Grupo Boaz. Perdi muito dinheiro, mas a minha mãe eu não vou perder. Então tem crente, irmão, que ele larga a esposa em casa por causa de mais de R$50 na carteira dele. Abandona os filhos. Ele fala, não, tem que trabalhar embarcado. Entendeu? Ele não confia em Deus, em nome de Jesus. Hoje, toma uma posição de amor dentro de você. Aquele que não carrega as cargas dos outros, aquele que não ama seu próximo, é como os fariseus. A Bíblia chama de assassino e também não tem nele a vida eterna. É filho de Satanás. Aquele que está controlando o volante da sua vida são demônios. São eles que botam palavras de murmuração. São eles que muitas vezes inspiram você até a pregar a Bíblia errado. Entendeu? Então, em nome de Jesus, irmão, vamos nos libertar disso. Vamos falar, Senhor, limpa a minha mente, me ajuda a amar o próximo, me ajuda a não criticar, me ajuda a não apontar. Porque quando eu aponto com o dedo, 3 apontam para mim e 1 aponta para Deus. Vamos orar agradecendo a Deus.